o cumprimento iminente, reveladas as profecias de Isaías sobre o fim dos tempos. E se eu lhe dissesse que o capítulo final da história da humanidade já está escrito, gravado em antigas profecias que estão agora, com uma velocidade impressionante, saltando das páginas das Escrituras para o drama que se desenrola no nosso mundo? Imagine isto, as profecias escritas há mais de 2700 anos, por um homem que caminhou por uma terra mergulhada em turbulência espiritual, não são relíquias do passado, mas sim um plano assustadoramente preciso do nosso presente e um aviso severo para o nosso futuro. Isaías, o profeta da antiguidade, não apenas previu a chegada de Cristo, o seu olhar visionário perfurou o véu do tempo, revelando a própria tapeçaria da nossa época, a ascensão e queda das nações, o colapso agonizante das economias e o confronto final e decisivo entre as forças do bem e do mal. E aqui está a revelação verdadeiramente perturbadora: estas profecias estão à beira do completo cumprimento. Isaías, uma figura de imensa estatura espiritual, navegou pela paisagem caótica de Jerusalém mais de 7 séculos antes do nascimento de Cristo. Ele foi uma testemunha da profunda decadência moral do seu povo. A rebelião contra Deus fervia nos seus corações, sendo substituída por uma obsessão insaciável pela riqueza material, pela corrupção generalizada que envenenou os próprios alicerces da sociedade e pelo fascínio sedutor da idolatria. Alguma dessas coisas parece familiar. Mas os pronunciamentos de Isaías não se limitaram aos problemas imediatos de Israel. Suas profecias se estenderam muito além de sua época, e quando pelos corredores do tempo para ressoar com a nossa. Embora alguns tenham sido cumpridos com notável precisão, como a predição da vinda de Jesus, poderosamente articulada em Isaías 53, outros permanecem suspensos, aguardando o seu momento no palco da história. O relógio está correndo, em contagem regressiva incansável até a hora marcada. Vamos começar com uma profecia que ressoa com uma familiaridade enervante aos nossos ouvidos modernos. Isaías emitiu um aviso severo sobre um tempo em que os próprios fundamentos da moralidade seriam derrubados, quando as normas sociais seriam distorcidas em paródias grotescas da sua verdadeira forma. Uma época em que a consciência coletiva estaria tão distorcida que as pessoas defenderiam ativamente o mal, rotulando-o como bom, ao mesmo tempo que denunciavam o bem como mal. Pergunto-lhe, com um sentimento de introspeção urgente: estamos, neste exato momento, vivendo naquela era profetizada? Mas a profundidade da visão de Isaías vai ainda mais longe, na esfera económica. Ele também predisse um período de profunda devastação económica. Descrito em Isaías 24, 3, é retratado um mundo onde cidades prósperas são reduzidas a terrenos baldios desolados, empresas outrora poderosas desmoronam e a população humana diminui até se tornar um mero remanescente. Essas palavras despertam uma sensação de reconhecimento. O eco de sua profecia reverbera nas ansiedades de nossos dias. E é aqui que a narrativa toma um rumo decididamente mais sombrio e aterrorizante. Isaías imaginou um mundo consumido por conflitos globais, uma paisagem caótica onde as nações se levantam em oposição beligerante contra outras nações. Isaías 17, 12, 14. Estas seriam guerras que não apenas deixariam cicatrizes na terra, mas que abalariam os próprios alicerces da civilização, ameaçando mergulhar o mundo num abismo de desespero. Mas então, emergindo das sombras desta turbulência global, Isaías percebe algo ainda mais sinistro, algo profundamente malévolo. Ele descreve o surgimento de um líder implacável e carismático que varrerá as nações, exercendo o poder do engano para enredar inúmeras almas em sua teia de mentiras. Esta figura também evoca uma inquietante sensação de familiaridade. No entanto, justamente quando toda a esperança parece estar extinta, uma figura de luz emerge à distância, um farol de esperança contra a escuridão invasora. Isaías não apenas profetizou julgamento e destruição, sua visão estendeu-se além do cataclismo para abranger a promessa de redenção. Ele previu um dia glorioso em que o Messias, Jesus Cristo, retornaria em triunfo para estabelecer seu reino eterno. Isaías 11, 6, 9 pinta um retrato de paz de tirar o fôlego que transcende nossas imaginações mais loucas. É um mundo onde a ordem natural é transformada, onde leões e cordeiros se deitam juntos em harmonia, onde o flagelo da guerra e a dor do sofrimento são banidos para sempre, e onde Jesus reina como o Rei benevolente e justo de toda a criação. Empreender um estudo do livro de Isaías é desvendar um tesouro de insights profundos. Os registros das profecias de Isaías estão entre os textos mais meticulosamente documentados e rigorosamente analisados de todo o Antigo Testamento, oferecendo uma rica tapeçaria de detalhes e contexto histórico. Os versículos finais de Isaías 65 oferecem um vislumbre do destino final que aguarda a humanidade. Eis que estou criando novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas nem serão lembradas. Mas alegrem-se e regozijem-se para sempre naquilo que eu crio, pois eis que eu crio Jerusalém para ser uma alegria, e seu povo para uma alegria. Eu me alegrarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo, não mais se ouvirá nela o som de choro e o clamor de angústia. Quando o reino de Deus chegar em sua plenitude, o próprio Senhor se regozijará em Jerusalém e no povo fiel de Israel. Os sons de tristeza, angústia e lamentação serão silenciados para sempre. A mortalidade infantil e a morte prematura serão erradicadas, tornando-se relíquias de um passado esquecido.
Uma pessoa que morra aos 100 anos será considerada uma mera criança, uma prova da longevidade que caracterizará esta nova era. Mesmo um centenário que peca exteriormente enfrentará consequências rápidas. Homens e mulheres viverão o suficiente para desfrutarem dos frutos do seu trabalho, um resultado direto do prolongamento da vida útil do milénio. Para aqueles que permanecerem fiéis, não haverá mais trabalho improdutivo, nem trabalho em vão. Os jovens não serão abatidos pela devastação da guerra ou pela devastação da calamidade. Em vez disso, pais e filhos desfrutarão das bênçãos transbordantes do Senhor. Não haverá mais nela uma criança que viva apenas alguns dias, ou um velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá com 100 anos de idade, e aquele que não chegar aos 100 será considerado amaldiçoado. Eles construirão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Eles não construirão e outro habitará, eles não plantarão e outro comerá, pois como os dias de uma árvore serão os dias do meu povo, e meus escolhidos gozarão por muito tempo a obra de suas mãos. Não trabalharão em vão nem terão filhos para a calamidade, pois serão descendência daqueles abençoados pelo Senhor, e seus descendentes com eles. Antes que eles chamem, eu responderei, enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será o alimento da serpente. Eles não farão mal nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A oração não encontrará obstáculos e a resposta divina será imediata e inabalável. A ferocidade dos animais perigosos será reprimida e substituída por uma harmonia suave. Até mesmo cobras venenosas se tornarão inofensivas e seu veneno será neutralizado. A montanha sagrada de Deus, Sião, tornar-se-á um santuário de absoluta segurança e paz, um lugar onde o medo e a violência serão banidos para sempre. A profecia fala de uma renovação profunda e completa, uma transformação abrangente que abrangerá tanto os céus como a terra. Enfatiza a alegria desenfreada e o profundo deleite que os fiéis seguidores de Deus experimentarão nesta nova criação, um reino libertado dos fardos das tristezas do passado e das lutas da existência terrena. O conceito de um novo céu está profundamente enraizado na profecia bíblica, oferecendo aos crentes uma visão poderosa de esperança e restauração. Uma das passagens mais comoventes e evocativas que fala desta promessa é encontrada no livro do Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que a morada de Deus está com o homem. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, e a morte não existirá mais, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as coisas anteriores já passaram. Apocalipse 21. Esta passagem pinta um quadro vibrante e convincente de uma realidade futura onde a presença divina de Deus é plenamente manifestada entre o seu povo. Fala de uma renovação completa e absoluta dos céus e da terra, simbolizando um novo começo, uma lousa em branco, livre da influência corruptora do pecado e da decadência implacável que assola o nosso mundo atual. A promessa de um novo céu estende-se muito além do mero reino físico, abrange uma profunda restauração espiritual que tocará todas as facetas da existência. Significa um tempo em que todas as coisas serão corrigidas, quando o desígnio original de Deus para a criação será plenamente realizado, trazendo harmonia e perfeição a todos os cantos do universo. Para os crentes, esta promessa serve como uma fonte duradoura de conforto e segurança inabalável, particularmente face às provações, tribulações e incertezas que inevitavelmente pontuam a nossa jornada terrena. Serve como um lembrete constante de que as nossas circunstâncias atuais são momentos temporários e fugazes na grande tapeçaria da eternidade, e que um futuro glorioso e inimaginável nos espera na radiante presença de Deus. A promessa de um novo céu é uma expressão profunda do amor ilimitado de Deus e da fidelidade inabalável ao seu povo. É um testemunho do seu compromisso de redimir e restaurar toda a criação, oferecendo-nos a esperança inabalável de uma eternidade na presença do nosso Criador, onde a dor, a tristeza e a morte serão banidas para sempre. O que o livro do Apocalipse quer dizer quando afirma que o mar já não existia, Apocalipse 21:1. Apocalipse 21 parece apresentar um relato factual do novo céu e da nova terra, e dado que as Escrituras não oferecem nenhuma explicação alternativa ou interpretação simbólica, é altamente provável que o versículo 1 deva ser interpretado literalmente. Na nova terra, não haverá mar tal como o entendemos atualmente. Embora este conceito possa ser um desafio para alguns compreenderem ou aceitarem plenamente, não cabe a nós alterar o significado das Escrituras para se alinhar com as nossas preferências pessoais ou preconceitos pré-concebidos. Em vez disso, devemos abraçar a verdade de que tudo o que Deus planejou para o futuro é, sem dúvida, a melhor e mais perfeita realidade. Devemos resistir à tentação de distorcer ou manipular o significado pretendido de qualquer versículo simplesmente para nos sentirmos mais confortáveis ou para satisfazer a nossa própria compreensão limitada. Assumindo uma postura de interpretação literal,
reconhecemos a existência de entendimentos alternativos do pronunciamento, já não havia mar, em Apocalipse 21h01. Uma dessas interpretações postula que o mar, neste versículo, se refere especificamente ao mar Mediterrâneo. Os defensores desta visão sugerem que João, na sua visão profética do futuro, testemunha o desaparecimento total do Mediterrâneo. Por outro lado, outras interpretações propõem uma leitura mais simbólica, entendendo, já não havia mar, como uma representação figurativa da ausência de divisões entre a humanidade. Na nossa realidade atual, vastos oceanos atuam como barreiras naturais, separando nações e grupos de pessoas distintos, promovendo muitas vezes o isolamento e incompreensão. Esta interpretação alternativa, portanto, sugere que a experiência visionária de João prediz uma terra futura onde a humanidade não será mais segmentada ou alienada por qualquer meio, seja físico ou metafórico. Estes oceanos, antes dividindo forças, serão inexistentes em função ou presença. Ainda outra perspectiva interpreta a frase, não havia mais mar, como denotando a ausência de algo perigoso, imprevisível ou inerentemente tumultuado. No contexto histórico da época de João, o mar era frequentemente percebido como um reino de perigo inerente e de mutabilidade caprichosa, uma força indomada que representava uma ameaça constante à vida e ao comércio. Era um lugar de tempestades, naufrágios e profundezas desconhecidas, representando tudo o que era incerto e precário. O livro do Apocalipse delineia uma série de mudanças transformadoras que caracterizarão a nova Terra, significando um afastamento radical do mundo tal como o conhecemos atualmente. No centro desta transformação está a eliminação de 7 elementos-chave da nossa existência atual. Tal como inicialmente proclamado por João, a ausência do mar constitui a primeira destas alterações profundas. Juntamente com o desaparecimento do mar, as 6 promessas restantes detalham a erradicação de outras fontes de sofrimento e imperfeição: morte, luto, pranto, dor, Apocalipse 21h04, a maldição, Apocalipse 22h03, e noite. Esta remoção abrangente da negatividade sublinha a mudança dramática nas condições que prevalecerão na nova Terra, representando um contraste fundamental com as provações e tribulações que vivenciamos atualmente. Atualmente, a esmagadora maioria da superfície da Terra está submersa na água. A chegada da nova Terra, no entanto, dará início a uma geografia distintamente diferente, conduzindo inevitavelmente a um clima transformado e harmonioso. Em última análise, e talvez o mais importante, devemos lembrar que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu timing perfeito, trará beleza a todas as coisas. Independentemente da natureza específica dos seus planos para a humanidade, podemos ter certeza de que eles são, em última análise, concebidos para o nosso benefício final e eterno, como declarou o apóstolo Paulo: o olho não viu, nem o ouvido ouviu, as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2h09, Bíblia Amplificada. Expandindo esta declaração profunda, a Escritura revela que essas bênçãos abrangem tudo o que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e que não entraram no coração do homem, um conjunto ilimitado de maravilhas preparadas para aqueles que o amam com reverência afetuosa, que o obedecem e que reconhecem com gratidão os benefícios imensuráveis que ele concedeu. A Bíblia oferece vislumbres evocativos das características definidoras do novo céu, pintando um retrato deslumbrante da presença divina que aguarda os crentes. Um dos atributos mais proeminentes deste reino futuro é a sua pureza absoluta e perfeição inabalável. No livro do Apocalipse, João descreve vividamente a Nova Jerusalém, um símbolo poderoso do próprio novo céu, como um santuário de beleza incomparável e santidade absoluta. Esta descrição evoca a imagem de uma cidade inteiramente pura e imaculada, simbolizando a perfeição imaculada e a santidade radiante que permeará um novo céu. Outra característica definidora do novo céu é a completa e irrevogável ausência de dor, tristeza e morte. Apocalipse 21h04 declara que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Este versículo fala da erradicação completa de todas as formas de sofrimento e angústia, enfatizando a paz perfeita e a alegria não adulterada que caracterizarão indelevelmente esta nova criação. Em essência, as características definidoras do novo céu são pureza, perfeição, alegria sem limites e a promessa de comunhão eterna com o próprio Deus. É um reino celestial onde todas as tristezas, dificuldades e lutas da nossa atual existência terrena serão banidas para sempre, substituídas pela experiência plena e interminável da presença ilimitada e do amor incondicional de Deus. Construído sobre os seus atributos fundamentais de pureza, perfeição e ausência de sofrimento, o novo céu distingue-se ainda mais pela sua natureza eterna. Ao contrário do mundo atual, que está inevitavelmente sujeito à decadência, à corrupção e à destruição final, o novo céu durará sem fim, funcionando como uma morada eterna para o povo escolhido de Deus. Apocalipse 21h05 proclama corajosamente, e aquele que estava sentado no trono disse: Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Ele também disse: Escreva isto, pois estas palavras são confiáveis e verdadeiras. Este versículo enfatiza diretamente a natureza interminável do novo céu e destaca corajosamente a absoluta confiabilidade da promessa inabalável de Deus de fazer novas todas as coisas.
Além disso, o novo céu é claramente marcado pela sua acessibilidade a todos os crentes, independentemente da sua origem ou estatuto terreno. Em Apocalipse 22:17, João escreve apaixonadamente: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha, quem deseja toma a água da vida sem preço. Este versículo destaca enfaticamente a inclusão do novo céu, estendendo um convite aberto a todos os que têm sede de genuína realização espiritual para participarem livremente das bênçãos ilimitadas da vida eterna. O momento específico do advento do novo céu continua a ser um assunto de debate contínuo e de exploração teológica. Embora o momento preciso não seja explicitamente revelado na Bíblia, numerosas passagens oferecem informações valiosas que permitem uma contemplação informada sobre quando este evento glorioso poderá acontecer. Uma passagem crítica que fala diretamente sobre o tempo do novo céu é encontrada em 2 Pedro 3, 8, 9, que nos lembra: mas não negligencieis este fato, amados, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esta passagem profunda sugere que o próprio conceito de tempo é fundamentalmente diferente na perspectiva de Deus e na nossa própria experiência humana. Enfatiza a paciência limitada de Deus e o seu desejo abrangente de que todas as pessoas abracem o arrependimento e a reconciliação com Ele antes do cumprimento completo da promessa do novo céu. Outra passagem relevante que aborda o momento do novo céu pode ser encontrada em Mateus 24:36, onde Jesus afirma inequivocamente: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24:36. Este versículo significativo destaca a incerteza inerente que envolve o momento preciso da chegada do novo céu, enfatizando firmemente que este conhecimento depende exclusivamente de Deus, o Pai. Embora o momento exato permaneça velado em mistério, estas passagens servem como um lembrete persistente da importância crítica de viver num estado de prontidão constante e de alegre antecipação para este evento futuro. Eles também sublinham a magnitude da paciência de Deus e o seu desejo duradouro de que toda a humanidade se volte para Ele em arrependimento antes do cumprimento final da sua promessa divina. É fundamental compreender que a profecia sobre a nova terra não implica o apagamento das nossas memórias. Pelo contrário, sugere que o ambiente transformado será tão extraordinariamente belo e profundamente inspirador que as lutas e imperfeições do nosso mundo atual se tornarão insignificantes. Considere, por exemplo, uma criança que sente medo das sombras no seu quarto escuro à noite. No dia seguinte, enquanto brincavam alegremente num parque ensolarado, esse medo desapareceu completamente da sua mente. Não é que a memória do medo tenha sido apagada, mas sim que ele não ocupa mais os seus pensamentos conscientes na presença de tal brilho e alegria. Após a morte de um crente, eles entram no céu, mas é importante reconhecer que este não é o seu destino final e permanente. Distinguir entre o céu atual e o estado eterno é essencial para uma compreensão abrangente da escatologia bíblica. A Bíblia fala claramente de um futuro novo céu e de uma nova terra, que servirá como nosso lar eterno. Essas realidades eternas são referenciadas em versículos como Isaías 65:17 e Apocalipse 21:1. Este estado eterno só se concretizará após a tribulação, o julgamento final e a recriação completa do universo. Só então a promessa de enxugar todas as lágrimas será completa e perfeitamente cumprida. Em sua visão apocalíptica, João testemunha tristeza até mesmo no céu, conforme retratado em Apocalipse 6, 9, 10, Bíblia amplificada: quando o Cordeiro rompe o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram massacrados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantiveram por lealdade a Cristo. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo antes de você se sentar em julgamento e vingar nosso sangue sobre aqueles não regenerados que habitam na terra. A narrativa em Apocalipse 4, 1, 2 retrata João no céu, onde ele vê e ouve aqueles que se lembram vividamente das injustiças que sofreram. Os seus apelos apaixonados por vingança sugerem que, no céu atual, retemos memórias das nossas vidas na terra, tanto as experiências positivas como as negativas. Contudo, é fundamental lembrar que este céu atual, conforme descrito em Apocalipse 6, é um estado temporário, destinado a dar lugar ao estado eterno descrito em Apocalipse 21. A parábola de Lázaro e do homem rico, encontrada em Lucas 16, 19, 31, serve como evidência convincente de que as almas que partiram retêm memórias das suas vidas anteriores na terra. Nesta história comovente, o homem rico, sofrendo no Hades, implora a Abraão que envie Lázaro de volta à terra para alertar seus irmãos sobre o severo castigo que aguarda aqueles que levam vidas injustas, versículos 27, 28. Essa lembrança de sua família e de sua vida passada de autoindulgência e pecado inchol apenas agrava sua miséria. Embora a parábola não declare explicitamente se Lázaro possui memórias de sua vida terrena, a consciência de Abraão dos acontecimentos na terra é claramente evidente. É somente dentro do estado eterno que os justos estarão completa e irrevogavelmente livres de toda tristeza e sofrimento. Como proclamou aquele que estava sentado no trono: estou fazendo tudo novo. Ele ainda instruiu: escreva isto, pois estas palavras são confiáveis e verdadeiras. Então ele declarou: está feito.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aos sedentos darei água gratuitamente da fonte da água da vida.